Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um dos símbolos mais marcantes da Guerra Fria, a cortina de ferro. Esse termo não se refere a uma estrutura física, mas sim a uma barreira ideológica, política e militar que dividiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial. A cortina de ferro foi uma expressão usada para descrever a separação entre os países do leste europeu, que adotaram regimes socialistas sob influência da União Soviética, e os países do ocidente, alinhados aos Estados Unidos e ao capitalismo. Essa expressão simbolizava a falta de soberania das nações do leste europeu, já que suas decisões políticas e militares, na prática, controladas por Moscou. A cortina de ferro se tornou um símbolo da Guerra Fria, um conflito de caráter político e ideológico entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Esse confronto não foi marcado por batalhas diretas entre essas potências, mas sim por disputas de influência, espionagem, corrida armamentista e expansão ideológica. A influência soviética sobre os países do bloco socialista foi ampliada com a criação de dois acordos principais. Comecon, um acordo de cooperação econômica que fornecia ajuda financeira e técnica aos países socialistas, mantendo-os dependentes da União Soviética. Pacto de Varsóvia, aliança militar que permitia à URSS estacionar tropas em territórios aliados. Era uma maneira de garantir o controle militar sobre esses países e evitar qualquer aproximação com o Ocidente. A expressão cortina de ferro ganhou destaque em 1946, no famoso discurso do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, em Fulton, nos Estados Unidos. Churchill declarou que uma cortina de ferro havia descido sobre a Europa, referindo-se ao avanço da União Soviética sobre o leste europeu e à divisão do continente. Embora a cortina de ferro fosse uma metáfora, seu símbolo mais visível foi a divisão da cidade de Berlim, capital da Alemanha. Em 1961, foi construído o Muro de Berlim, separando a parte oriental da cidade, pertencente à República Democrática Alemã, RDA, da parte ocidental, controlada pela República Federal da Alemanha, RFA. O principal objetivo da construção do muro era impedir a fuga em massa da população da RDA para o lado ocidental. Entre 1948 e 1961, milhões de pessoas migraram para Berlim Ocidental, em busca de melhores condições econômicas e maior liberdade individual. Essa fuga representava uma enorme perda de cérebros e mão de obra qualificada para o regime socialista, o que acabou motivando a construção do muro. Como alguns historiadores dizem, o século XX começou com a Primeira Guerra Mundial e terminou com a queda do Muro de Berlim. Conclusão: a cortina de ferro foi muito mais do que uma metáfora. Ela representou a divisão do mundo em dois blocos antagônicos, o isolamento de milhões de pessoas e o início de uma era de tensões que marcou todo o século XX. Compreender esse conceito é essencial para entender os desdobramentos da Guerra Fria e o impacto que esse conflito teve e ainda tem sobre a política internacional. Muito obrigado a todos.